Olá, eu sou o Blitai e hoje nós vamos dar continuidade à nossa saga de vídeos de Ordem Paranormal, o livro base. Preciso lembrar vocês que aqui no canal a gente já cobriu completamente o suplemento de Ordem Paranormal, o Sobrevivido ao Horror, e agora esse ano eu peguei pra gente tratar mais do livro base. Dá uma olhada aí na playlist na descrição, tem muito conteúdo legal aqui, a gente já fala muito de Ordem Paranormal, vale muito a pena. E agora eu tô fazendo um guia esse ano de iniciantes. A gente já tem a ficha de Ordem Paranormal, como fazer uma ficha, já tem falando mais ou menos por cima sobre como jogar de combatente, agora teremos aí o de ocultista e na semana que vem de especialista. E aí depois eu vou analisar cada uma das trilhas aí com vocês em detalhes, para todo mundo iniciante saber mais ou menos como que se posicionar ali no jogo. Então, é um vídeo para iniciantes, deixa o like, se inscreva no canal se você quer saber mais conteúdo de Ordem Paranormal, comenta aí se você joga de ocultista, quais são as dicas que você tem para dar, e também clica no botão Seja Membro, tem várias vantagens interessantes. Muito obrigado a todos os membros que continuam mantendo o canal vivo aí, beleza? Vamos lá então falar de ocultista. Qual que é a pira do ocultista? É o queridinho de todo mundo aí, odiado por muitos, mas amado por muitos outros. A ideia do ocultista, galera, é ser um mago, né? Tá? Falando em linhas grossas aí pra vocês, o ocultista ele é um mago dentro do Ordem Paranormal, é o cara que vai ter com certeza aí o maior número de rituais para lançar, habilidades bem interessantes, mas também perigosas. O grande problema do ocultista, na minha opinião, é ali a fragilidade, né? A vulnerabilidade. Obviamente tem o Tela de Ruída aí, um dos rituais mais famosos, que vai ser o salva-vida do ocultista, mas você tem que jogar com o ocultista de forma cautelosa. E o que eu posso dizer para iniciantes aí relacionado ao ocultista é o seguinte: o que mais atrapalha o ocultista na hora do jogo é a quantidade de opções que ele tem. É muito comum você estar jogando aí Ordem Paranormal, e quando você está de ocultista você tem muitas opções, né? Muitas opções de rituais, muitas opções de mecânica, e aí na hora você fica meio perdido. Então, eu acho que a ideia do ocultista é você, quando você é iniciante aí no sistema, é dar uma boa lida, já pensar mais ou menos como que você vai jogar, como que vai ser o seu gameplay, pra você já ter isso em mente. Então na hora lá você fica, é sua vez, aí você fica, putz, que ritual que eu vou usar, não sei, acho que esse e tal, e aí no fim você talvez tinha até outros rituais melhores, mas você não leu, então você não tá sabendo e tal. E aí tem o DT, aí fala, qual que é o DT aqui pra resistir disso? Aí você, DT, nem sei o que é DT e tal. Então assim, o ocultista ele exige talvez um pouco mais ali de concentração e talvez dar uma estudadinha ali antes da sessão, tá bom? Mas de forma geral ele é uma classe muito divertida de se jogar. Todos os que eu fiz até hoje para mim foram divertidíssimos e a gente vai falar aqui mais em detalhes sobre eles. Basicamente, como eu disse, o grande trunfo ali relacionado aos ocultistas são os rituais. Ele tem aqui habilidades bem interessantes relacionadas a isso, que é principalmente, né, o escolhido pelo outro lado, é a habilidade que você começa. Ele basicamente vai te falar sobre os rituais. Então você, como escolhido pelo outro lado, pode começar ali com 3 rituais de primeiro círculo. Você já vai começar nível 5% de Nex com 3 rituais. Então faça bom uso dele, tá? Em círculos. O que são círculos? A gente vai ter um vídeo só para rituais aqui e falando sobre eles, mas de forma geral os círculos eles são os níveis, né? São as camadas de rituais que existem. E para você atravessar de uma camada para outra, você precisa estar mais forte, portanto ter mais Nex. No começo você só tem acesso a rituais do primeiro círculo, que já são bem interessantes, são muito úteis, mas o segundo e o terceiro círculo aí são os que têm, né, os rituais mais interessantes de uma forma geral. E basicamente ele fala o seguinte, né, que você vai poder lançar rituais, o escolhido pelo outro lado é a habilidade que te permite lançar rituais de uma forma geral. Ele fala, olha, com 25% de Nex você vai poder lançar rituais aí então do segundo círculo. No 55% de Nex você pode lançar rituais do terceiro círculo e 4% de Nex, 85% de Nex rituais do quarto círculo. Então, você tem que ter em mente ali quando você vai fazer essa evolução para ver os rituais. E ele também fala que toda vez que você, né, subir de Nex, você pode aprender um ritual novo, o que é muito útil. Maravilha? Depois nós temos aqui as características do ocultista, que são bem interessantes de serem ressaltadas. Ele é a classe que tem menos vigor do jogo, por isso que eu disse no início do vídeo sobre a sua fragilidade, tá bom? Ele tem 12 de vida mais vigor, o que é bem pouco. Então, o ocultista ali, você tem que jogar esperto ali com ele, tem que saber mais ou menos o que está fazendo. Pontos de esforço iniciais, ele tem 4 mais presença, então em contrapartida, ele é a classe que mais tem pontos de esforço de maneira geral, e também é a classe que mais tem sanidade.
Porque o ocultista, ele sofre bastante pontos de sanidade, principalmente quando ele falha na ADT do ritual. Então, basicamente é o seguinte, toda vez que você lança o ritual, você tem que fazer um teste de ocultismo. Se você falhar nesse teste, você sofre ali um pontinho de sanidade. Então, ele também começa aí com 20 de sanidade e ele ganha 5 por Nex, que é bastante coisa. Perícias treinadas, ele começa com ocultismo e vontade, são duas perícias extremamente importantes ali para o seu ocultista. Provavelmente presença e intelecto vão ser atributos que você vai querer ter em alta aí, né? Afinal de contas, eles são muito importantes. E também você pode ter uma quantidade de perícias igual a 3, mais intelecto, não é muita coisa, mas já ajuda, né? E proficiência em armas simples. Esse é outro grande detalhe do ocultista. Ele não começa, né, diferente aí do especialista e do combatente, ele não começa com proteção leve, né, na proficiência. Isso é um problema, porque você tem uma pouca camada defensiva, uma baixa camada defensiva, o que faz você ter que jogar com um pouco mais de cuidado, tá bom? Aqui ele tem uma série de poderes, né? Então todo Nex que ele fala aqui, poder de ocultista, significa que você pode vir e escolher um desses poderes aqui para incrementar no seu personagem aí, ou na sua build. São poderes bem interessantes, voltados aí na maioria das vezes a rituais, que podem acabar te ajudando. Recomendo, lógico, dar uma lida em todos eles. Eu vou falar aqui para vocês os meus favoritos, tá? Que estão aqui, eles estão em sequência. Eu acho muito interessante esses 3 poderes aqui. Ritual potente, ritual predileto e tatuagem ritualística. Eles são rituais que vão fazer com que você consiga diminuir o custo de PE dos seus rituais, o que é muito interessante, porque quando você vai utilizar eles com melhora, você acaba gastando muito ponto de esforço, e aqui ele dá uma leve amenizada nisso. E também aí o ritual potente, ele faz você somar o seu intelecto nas rolagens de dano, e como o intelecto normalmente é um atributo que o ocultista tem mais alto, isso é muito bom, tá? Para fazer com que você aumente aí a sua camada de dano, e também efeitos de cura, o que é muito importante. O ritual predileto, ele vai fazer aí você reduzir um ritual o custo dele, né, em 1 ponto de esforço, e ela também se acumula com outras coisas. Então, dependendo do que você tem, dos equipamentos e tal, você consegue diminuir bem aí o custo dos seus rituais, muito interessante para economizar um PE. Tatuagem ritualística, ele faz você ter tatuagem, né? Literalmente tatuagens de símbolos de rituais, o que deixa o seu personagem já aí bem maneiro, reduzindo também em 1 PE o custo do ritual. E vamos dar uma passada aqui nas trilhas de ocultista, né? Lembrando, eu vou fazer um vídeo aqui sobre cada uma delas, mas é interessante a gente passar uma visão geral para vocês, minha opinião aí sobre as trilhas, para vocês terem um norte, principalmente quem está começando, beleza? Vamos lá, as trilhas, a gente tem, lembrando, tem outras trilhas lá no Sobrevivendo ao Horror, mas eu já fiz vídeo, já tá aí no canal. Aqui a gente vai falar sobre o livro base. Conduit é uma das trilhas mais fortes aí de Ordem, tá? Ele permite, inclusive, conforme você vai ficando mais forte, você tem, inclusive, a possibilidade de alterar o uso do ritual para soltar ritual com ação livre. Então, é realmente muito forte. Ele pode mudar o alcance e a velocidade em que você lança rituais. Isso vem se mostrando cada vez mais forte dentro do sistema, tá? Tem combos insanos aí de Conduit, é uma trilha, né, que surpreende muito todo mundo que joga com ela. O Flagelador, né? O Flagelador, ele tem uma ideia muito legal, que é você poder utilizar pontos de vida como ao invés de pontos de esforço. Então você vai conseguir ter um spam de rituais, digamos assim, né, muito grande. Mas eu só recomendo jogar de Flagelador em campanhas de Nex alto, porque é quando ele vai ter mais poder. Então ali a partir de 40% de Nex, acho que já é mais viável você jogar de Flagelador. Você tem que saber mais ou menos o que você está fazendo, porque se você bobear, gastando sua vida aí, né, a hora que você leva um golpe, a chance de você morrer é muito grande, mas é muito divertido de se jogar, tá? Eu gosto bastante. Depois a gente tem o graduado. O graduado simplesmente é o ocultista que em altos níveis podem ter aí todos os rituais do jogo, tá? Ele é o cara focado em ter rituais. Se você quer ter o máximo de rituais possível, essa é a trilha para você. A gente tem o intuitivo. O intuitivo, ele vai ser o cara que tem as maiores resistências aí do jogo. Então você vai ver aqui que nas habilidades dele, né, ele recebe bastante resistência paranormal, o que pode ser muito útil. Eu particularmente não gosto muito do intuitivo, assim, nunca tive interesse em jogar com ele, mas ele é um ocultista mais resistente, tá? Se você ser o cara mais forte ali, paranormalmente falando,
intuitiva para você. E aí a gente tem o meu queridinho, que é o Lâmina Paranormal. Gosto muito dessa trilha, acho ela muito divertida, foi a trilha que eu mais me diverti jogando Ordem Paranormal como ocultista, que é o Lâmina Paranormal. Basicamente ele é um ocultista que vai atacar corpo a corpo, o que é uma loucura. Afinal de contas, eu falei aí no começo do vídeo que o problema do ocultista é a sua vulnerabilidade. Ele tem pouca defesa, pouca vida, e ainda assim, né, a Lâmina Paranormal se mostra extremamente divertido. Basicamente ali no 10% de Nex, quando você escolhe essa trilha, ele permite você bater corpo a corpo com uma arma e ainda assim ganhar, rodar o dano com ocultismo, que é um atributo que os ocultistas têm em alta. Então ele faz aí um combo bem interessante, além de buffar a arma. Então basicamente você vai utilizar os seus rituais para buffar a sua arma corpo a corpo e utilizar o ocultismo para atacar com ela, né? A ideia é bem simples e funcional, eu acho muito divertido, tá bom? Eu particularmente gosto bastante. Basicamente é isso, a gente vai ter um vídeo aprofundando mais aí no canal sobre, comentem se o que vocês querem, o que vocês têm interesse sobre isso, e também deixem aí suas dicas de ocultista pra galera que tá começando a jogar. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado, deixem um like, se inscrevam no canal, um abraço e tchau, valeu, tamo junto.